Fala galera, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje a gente vai ter uma aula de sociologia muito interessante, que é uma aula conceitual, tá? É uma aula que a gente vai entender alguns conceitos que são importantíssimos dentro hoje do principal vestibular que a gente tem no país, que é o Enem. Tá? Então, assim, a gente vai ver o conceito de cultura, as suas vertentes, esse panorama conceitual. E para quê? Porque a gente tem uma base para fazer diversas questões que caem anualmente na nossa principal prova aí do Enem, um pouco menos na UERJ, mas dentro da sociologia, ou misturado com outras matérias, essa questão da cultura ela é muito importante. Então hoje a gente vai dar uma olhada aí nessas teorias dentro da cultura de um povo, né, principalmente, para a gente entender melhor esse conceito de cultura. Tá legal? Vamos lá, só para a gente começar aí. Então, cultura dentro da sociologia, tá legal? A aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre cultura e principalmente esses conceitos de cultura, tá? Então, para a gente começar, o que é cultura? Ah, professor, isso é tranquilo, isso eu já conheço. Todo mundo que vive dentro de uma sociedade tem cultura, né? Já sei, professor, é aquela pessoa que estuda muito, aquela pessoa culta. Não, não é isso, tá? Cultura é toda sociedade tem, todo povo tem, mas é algo mais ligado às tradições de um local, né? Como isso vai sendo construído ao longo do tempo, como a gente que nasce dentro desse local é absorvido por essa cultura. Não tem nada a ver com questão de uma pessoa culta, estudar ou não. A pessoa sendo pobre, a pessoa sendo rica, a pessoa sendo classe média, ou qualquer outro tipo de coisa, essa pessoa vai ter cultura, ela vai ser influenciada pela cultura. Tá legal? Vamos lá, vamos estudar aqui direitinho. Então, cultura aqui, dentro de um conceito, compreende-se de um conjunto de classificações coletivas, ou seja, os seres humanos em grupo constroem um sistema no qual estabelecem seus valores, hábitos e costumes. Galera, seres humanos em grupo estabelecem seus valores, hábitos e costumes. Então, professor, você está me dizendo que cultura dentro de um povo é hábitos, costumes, valores? Sim, tá legal? E aí, dentro desses hábitos, desses costumes, desses valores dentro do povo, tem milhões de coisas que vão fazer parte dessa cultura. Desde o sotaque, desde atividades festivas, desde comida, né, típica de cada local. Então, eu tenho culturas a níveis nacionais, eu tenho culturas a níveis internacionais, então eu tenho uma cultura americana, né? Eu tenho uma cultura ah, japonesa, eu tenho uma cultura italiana, e dentro dessa cultura, né, todo mundo que nasce ali aprende os costumes, os hábitos, tá legal? Então, é simples de a gente entender cultura, tá? Esse conceito geral de cultura. Todos nós estamos inseridos nela. Ah, professor, eu não sigo o padrão. Sim, tudo bem, pode ser que pessoas não sigam 100% do padrão, mas algo da cultura está inserido em você, que nasce dentro de um local que existe cultura. Tá legal? Vamos continuar aí. Então, dentro dessas conceituações, tá legal? Primeiro que a gente tem é a identidade cultural. O que seria isso? É um conjunto de relações e elementos simbólicos historicamente compartilhados que estabelece a união de determinados valores entre os membros de uma sociedade. Então vamos lá. É o conjunto de relações sociais e elementos simbólicos historicamente, galera, marque esse historicamente, compartilhados
que estabelece a união de determinados valores entre o membro de uma sociedade. Então, essa identidade cultural, ela é construída historicamente entre seus participantes, né? Então, tudo que a gente tem hoje dentro de uma sociedade carioca ou de uma sociedade brasileira é construído historicamente, tá legal? E aí a gente vai entender como é que essa nossa sociedade foi construída culturalmente. Por que a gente fala português hoje? Né? Porque teve influência da chegada dos portugueses aqui, lá em 1500. Por que a gente tem hábitos portugueses? Por que a gente tem hábitos italianos dentro do nosso costume? Por que a gente tem hábitos de comunidades afrodescendentes? Então, assim, a nossa cultura ela é construída historicamente. E o melhor exemplo é a gente usar o nosso Rio de Janeiro. Porque a gente teve presença aqui de muitos povos que foram dentro de cada um, né, dentro de cada característica, construindo, acrescentando alguma coisa e construindo de maneira geral a nossa identidade cultural. Então a gente pode dizer que todos nós temos uma identidade cultural, seja ela no sotaque, seja ela na forma de comer, seja ela na forma de se vestir, tá? Enfim, a gente tem identidade cultural. Então, como está escrito aqui no conceito, identidade cultural ela é construído que historicamente compartilhado, que estabelece a união de determinados valores entre os membros de uma sociedade. Então, identidade cultural também é o quê? É conjunto de relações sociais. Tá legal? Que cada sociedade vai ter a sua. Vamos lá? Então, beleza. Então, a gente entendeu o conceito de cultura, a gente entendeu esse conceito de identidade cultural que cada um dentro da sua cultura tem. Vamos entender agora o conceito de aculturação. Esse aí, galera, é um conceito que pode vir muito dentro da sua prova ou dentro de uma redação. Para a gente debater isso aí, é importante longas conversas. Mas para a gente entender o termo, é simples. É um conjunto de mudanças resultante do contato de dois ou mais grupos de indivíduos, representantes de culturas diferentes. Galera, o que seria a aculturação? O termo em si é quando você tem um povo, tá? Passando a sua cultura ou impondo a sua cultura para um outro grupo ou um outro povo, com uma outra cultura. Então, esse termo aculturação é quando um ou mais grupos, né? Então, a gente teve no Brasil, desde o Brasil colônia, a influência, a aculturação de diversos tipos de grupos, tá? Que influenciaram. Hoje a gente tem a influência também da cultura americana ou de uma cultura europeia, né? Então, quando a gente, se alguém aí já teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos, não sente tanto a cultura americana, né? Então, se você vai para os Estados Unidos ou vai para um país europeu, você sente algumas diferenças, mas de maneira geral, a gente é um povo aculturado, né? A gente usa uma marca americana, a gente usa estilos de roupa americano, a gente come comidas europeias. Então, assim, é muito mais impactante você ir para um país que teve uma aculturação nossa, né, que a gente sofreu esse processo, do que você ir, por exemplo, para um Japão da vida, ou para um Oriente Médio, né, que você fala, caraca. E esse processo de aculturação é um processo de uma cultura sobrepondo sobre a outra. Deu para entender? Então, assim, nesses casos, você pode até ter preconceitos e tudo mais, mas, de maneira geral, uma sensação de que o estereótipo da cultura sua é melhor do que a do outro. Isso não existe, tá legal? Vamos seguir aí.
Então, é isso, esse termo é isso. A gente tem outro conceito aqui que e aí já entra numa coisa mais simples de entender, que a gente tem dois tipos de cultura. Tá? A gente tem a cultura material e a gente tem a cultura não material. Para a gente entender bem simples isso aí, cultura material, galera, é tudo que é palpável, tudo que você pode pegar, tá legal? Então vamos lá, roupas. Então você tem, por exemplo, os gaúchos têm um tipo de roupa, um material cultural diferente, né? Aquelas roupas tradicionais. Por exemplo, habitações. Cada lugar do mundo tem um tipo de habitações. Paisagens naturais. Rio de Janeiro, por exemplo, você tem o Cristo Redentor, você tem o Pão de Açúcar, né? Você tem monumentos importantes. Isso faz parte de uma cultura material. É a maneira que os homens fazem uso dele. Então, assim, tudo que é importante para a cultura, para a consolidação da cultura local, um bem material é um bem palpável. Tá legal? E não material é algo simbólico, tá? Que envolve linguagens, regras de condutas, crenças, festividades, valores, receitas culinárias. Então é algo que você não pode pegar. Por exemplo, capoeira. Ah, professor, eu posso pegar o cara que está jogando capoeira, mas eu não posso abraçar uma capoeira. A capoeira ela é simbólica. Né? Já caiu numa questão do Enem, uma questão belíssima, assim, sobre cultura material e imaterial. Então, ele dava várias imagens ali sobre diversas coisas ali de uma cultura e vinha ali uma imagem de um queijo, né? E falava ali que era uma receita de um queijo da Serra da Canastra, em Minas Gerais, que é onde se faz os melhores queijos aí do Brasil. E aí, essa receita do queijo, ela faz parte de uma cultura imaterial. Por quê? Você não pode abraçar uma receita. Eu não estou falando do papel. Estou falando dessa receita que foi construída dentro dessa sociedade, principalmente ali nesse local da Serra da Canastra. Por exemplo, a capoeira, ela faz parte da cultura brasileira, sim, mas especificamente ali da cultura da Bahia. Né? Você não tem como abraçar. Ou, por exemplo, o samba. Eu não tenho como pegar o samba. O samba é um estilo musical que faz parte da cultura do Rio de Janeiro, uma cultura do Brasil, se você for lá em âmbito nacional, que faz parte de uma cultura imaterial. Tá legal? Eu coloquei alguns exemplos aqui só para a gente entender é, essa questão. A gente tem, para avaliar o que é material, o que é imaterial, se algo faz parte da nossa cultura, se não faz. Coloquei exemplo aqui de algumas imagens que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor. O IFAM, se alguém nunca ouviu falar, tem gente que fala IPAM, mas na verdade é IFAM que se pronuncia, é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Galera, é um instituto a nível federal que tem por objetivo cuidar e fazer a manutenção desse patrimônio histórico, desse patrimônio cultural que tem no Brasil. Tá? E normalmente, quando vocês visitam os patrimônios culturais, coloquei exemplo aqui de umas placas, normalmente é nessa cor, tá? Marronzinho, e tem esses símbolos. Então, por exemplo, um patrimônio cultural em geral, tá? Então tem essa simbologia. Tá? Se vocês nunca perceberam, a próxima viagem de vocês vão perceber. Tá? Então é muito comum em locais históricos, em locais de interior que tem alguma representatividade ali da cultura do local, ter esse tipo de sinalização. Tá? Então, uma arquitetura histórica, uma arquitetura religiosa. Então, o que o IFAM faz? Ele pega aquilo ali e tomba. O que é isso? Não é da rasteira, não. Ele tomba que ele coloca aquilo ali como patrimônio, então aquilo não pode ser alterado nunca. As cores, a, a arquitetura, aquilo não pode ser alterado. Por exemplo, a gente tem próximo a gente aqui um patrimônio cultural do Rio de Janeiro, que é a fábrica de tecidos Bangu.
que hoje é o Shopping Bangu. Então, se vocês pararem para perceber, a frente da fábrica, toda aquela estrutura ali, ela não pode ser alterada. Aí dentro, sim, fazem diversas alterações, virou um shopping. A gente tem o Shopping Nova América também, que era uma fábrica. Então, no Rio de Janeiro, a gente respira patrimônios culturais. Eu coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Cais do Valongo. O Cais do Valongo é um local onde os escravos chegavam no Rio de Janeiro. Então, é um porto ali próximo ao Museu da Manhã. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é um patrimônio cultural, tanto do Rio de Janeiro, como um patrimônio cultural do Brasil. Né? Então, ali, a partir daquele Cais do Valongo ali, a gente consegue entender. Né? Então, muitos negros já chegavam ali mortos. Então, você tem ali um local de memória, né, muito importante para o Rio de Janeiro. Então, ali, se eu não me engano, foi o prefeito Eduardo Paes, né, fez até um símbolozinho bem legal, Patrimônio Cultural Carioca, e estipulou alguns locais no Rio de Janeiro. Né? Então, por exemplo, o Cais do Valongo é um patrimônio cultural material e imaterial. Material, você pode chegar lá, tá lá o cais, né? Agora, o Cine Odeon, o cinema que fica ali na Cinelândia, não sei se alguém já conheceu ali, né? Então, o Cine Odeon existe até hoje, é um patrimônio cultural carioca. Eu posso encostar no cinema? Sim, tá lá. É um cinema, né? Agora, o cordão do Bola Preta, né? O cordão do Bola Preta é um patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Né? É um bloco de carnaval. Né? Dá para entender isso? Tudo que é importante na cultura, ele acaba sendo... Agora, quem define isso? Muitas das vezes uma lei, ou o próprio IPHAN entende aquilo ali através de estudos históricos. Eu coloquei aqui o exemplo do queijo da Serra da Canastra, tá? É maravilhoso esse queijo, curado, né? Bem gostoso mesmo, quem gosta. Né? Então, por mais que o queijo você consiga encostar, essa questão do queijo da Serra da Canastra, da receita, da concepção daquele queijo ali é imaterial. Você não consegue pegar. Tá? Você tem a capoeira, como eu disse, patrimônio imaterial da quê? Da humanidade. Tá? Tem o símbolo aqui da Unesco, tá legal? Você tem o Cristo Redentor como patrimônio cultural da humanidade também. Né? Então, por que imaterial, galera? Porque você não consegue pegar a capoeira, encostar a capoeira. Né? Por exemplo, o frevo, né? Lá de Recife, né? Uma dança. É imaterial, você não consegue pegar aquilo ali. Deu para entender, galera? Isso que eu queria mostrar aqui para ficar bem claro. Então você tem os patrimônios de cultura material e de não material, tá? Ou imaterial, tanto faz. Tá legal? Mais um conceito legal aqui dentro da questão da cultura é o etnocentrismo. Tá legal? O etnocentrismo, diferente da aculturação, o etnocentrismo ele está voltado para uma visão que uma sociedade possui superioridade sobre a cultura da outra. E isso, galera, deixa eu abrir aqui para ficar melhor. O etnocentrismo ele pode vir de uma sociedade de outro país sobre a nossa, tá? Mostrar que a cultura do outro é melhor do que a sua. E isso acontece, tá? Até você mesmo, em alguns momentos, já deve ter parado para pensar, cara, que ridículo o que esses caras fazem, né? O chinês come escorpião. Que troço ridículo, que gente... Né? Então, assim, às vezes no próprio... Esse etnocentrismo acaba gerando, às vezes, um preconceito, uma xenofobia, um racismo, tá legal? De você não entender a cultura do outro e achar que a sua é melhor. Então, o etnocentrismo ele é muito pesado e ele é muito visto nas sociedades atuais, principalmente a sociedade americana, que impõe o seu modo de viver, o seu modo de ser, o seu modo de pensar, tá? E quem não age daquela forma ali é mal visto, é visto como uma cultura inferior. Mas vamos seguir aí. Então, a gente tem o etnocentrismo,
né, voltado para uma visão de sociedade que possui superioridade sobre a sua cultura, uma tentativa de se impor aos demais. Caso não ocorra a rejeição de outros grupos sociais, né, pode gerar xenofobia, que seria a aversão aos estrangeiros, para quem não sabe, racismo, preconceito. A gente tem uma questão de etnocentrismo muito no nosso Brasil, né? Quem nasce no Nordeste para o povo do Rio de Janeiro é considerado o quê, galera? Quem é nordestino é Paraíba. Tá? Ninguém está preocupado se aquele cara ele veio de Pernambuco, se aquele cara veio do Ceará, se aquele cara veio da Bahia, ou se ele tem um tipo, né? Por exemplo, lá em São Paulo, quem é do Nordeste é baiano. Isso é uma generalização. Gente, eu não estou aqui falando de preconceito. Muitas das vezes o cara fala sem sentir. Né? A feira do pavilhão das tradições nordestinas no Rio de Janeiro, vulgarmente se chama Feira dos Paraíbas. A gente, quando vai comprar o pastel lá na pastelaria do Oriental, a gente fala que é chinês. Mas tu não sabe. Se o cara é japonês, se o cara é coreano, se o cara ou é chinês de verdade. Então, é muito esquisito isso. Né? Você imagina você sendo do Rio de Janeiro, alguém lá do Nordeste ou do Norte olha para você, você é lá do Sudeste? Então você é mineiro. Eu falo, não sou mineiro. Né? Eu tenho minha cultura carioca, eu tenho minha forma de falar, eu tenho minha forma de vestir. Então isso é muito pesado. O etnocentrismo leva a esses preconceitos, a esses preconceitos, né? Que são de diversas formas, a gente pode ver como algo ruim. Legal? Então, o etnocentrismo ele não é legal. Ele não é legal e gera problemas, tá? Mas ele existe. E você tem aí um outro conceito dentro da cultura que é a contracultura. Tá? É a galera que vive dentro de uma cultura, mas ela não se permite, a, a seguir os padrões dessa cultura. E aí, galera, eu podia ter posto até algumas imagens aqui, acabei não colocando. É só a gente lembrar dos movimentos contra a cultura que teve Estados Unidos, década de 70, o movimento hippie, o movimento punk. Né? Hoje em dia você tem emo, você tem movimentos dos góticos, enfim. Tem uma série que até se coloca nome. Né? São movimentos mal vistos pela sociedade, por quê? Porque eles não entram de acordo com o padrão da nossa cultura. Né? Então o cara bota o cabelo moicano, colorido, né? Ou usa uma roupa rasgada, enfim. Ele não entra no padrão da cultura. Ele está errado ou não, isso é uma outra questão. Ele é um movimento de contracultura. Ele não faz mal a ninguém, mas simplesmente ele não consegue se adaptar aos padrões culturais vigentes dentro da cultura. Tá legal? Então tem o movimento da contracultura, esse movimento do etnocentrismo, que eu falei que é ruim, e em contraposição ao etnocentrismo, a gente tem o relativismo cultural, né, que muitos autores hoje têm escrevido, sociólogos têm escrevido, que é o quê? Sendo uma contraposição a esse etnocentrismo, ele vai buscar compreender a cultura do outro sob o ponto de vista dele, sem qualquer posicionamento de superioridade ou inferioridade. Então, o relativismo cultural, galera, é você olhar para o outro, mesmo que você não concorde. Cara, o coreano faz uma sopa de cachorro, come cachorro. Eu acho isso nojento. Não, eu posso não concordar, mas eu tenho que entender. A gente come vaca, a gente come boi, né? Então, porco, que é pior ainda. Né? Então, assim, esse movimento do relativismo cultural é um movimento de você olhar a cultura do outro e compreender. Só isso. Você não precisa aceitar, você não precisa bater palma, mas você olhar a cultura do outro e entender como ele faz aquilo ali, entender o porquê que ele age daquela forma e você compreender.
Tá legal? Você não é obrigado a bater palma, você não é obrigado a aceitar, mas você compreender que existem diversas formas de cultura e a sua não é melhor do que a de ninguém. A minha cultura, como brasileiro, como cidadão do Rio de Janeiro, não é melhor do que a cultura do cara que vive numa tribo da Oceania. Deu para entender? Né? Então, tem gente que fala, o Brasil, a cultura do Brasil de verdade, eu escuto muito isso falar, né? É a cultura do índio, porque foi o primeiro. Galera, nem os índios do Brasil tinham uma unidade. Você tinha Yanomami, você tinha Guarani, você tinha os Tupis, cada um com sua forma de cultura. A pessoa está me dizendo que os índios tinham cultura mais do que ninguém. Tá? Então, nós somos um povo que constrói cultura. Tá? Essas culturas podem vir de uma nação influenciando a outra, né? Ou de um local influenciando o outro, ou de um lugar, ou de um local se apoderando da cultura do outro, né? É, então é isso, assim, a gente tem como cultura esse viés. Então a gente tem esses conceitos. Professor, como é que isso cai? De milhões de formas. Essas questões de cultura podem envolver história, né? Elas podem envolver sociologia, elas podem envolver filosofia, tá legal? Pode entrar numa questão de geografia, mas o importante é a gente entender esses termos: etnocentrismo, né? Relativismo cultural, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial. Isso é importantíssimo para a gente chegar numa questão, a gente conseguir identificar para onde essa questão vai, o que eu preciso falar, ou até mesmo numa redação. Ter argumentos para dialogar dentro de uma redação é importante você entender conceitos. Tá legal, galera? Espero que tenham gostado da aula, tá? A gente vai seguir aí nossa quarentena aí. E qualquer dúvida, voltem o texto ou mandem lá na plataforma. Tá legal? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.